Olá, casais abençoados em Cristo Jesus, casais que se tornaram parceiro do canal. Olá também para todos os casais que me assistem pela primeira vez. Desejo a todos, aos casais que se tornaram parceiro do canal e aos casais que me assistem no momento, um feliz ano novo. Um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de prosperidade na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira e principalmente na vida espiritual. Estamos chegando, trazendo o primeiro vídeo do ano e é um prazer enorme trazermos, porque hoje é o segundo dia do ano e o segundo dia do mês de janeiro. E é um prazer enorme em Cristo Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá de continuar falando sobre relacionamento conjugal e familiar. Hoje, para iniciar o ano e sendo o primeiro vídeo do ano, nós vamos trazer um vídeo de advertência para todos nós. Precisamos adentrar o ano de 2025 compreendendo algumas coisas importantes. Nós sabemos que desde o início da criação, lá no Éden, Satanás investiu contra o primeiro casal e de lá para cá vem trabalhando para destruir o relacionamento conjugal e o relacionamento familiar, sendo duas instituições criadas por Deus, o casamento e a família. Não existe família se não existir primeiro o casamento. De lá até hoje ele tem feito de tudo para destruir a instituição criada pelo eterno Deus. O tema que eu trago hoje é as 3 táticas do diabo para destruir o casal. 3 táticas do inimigo, 3 ações do inimigo que ele vem trabalhando para destruir o relacionamento conjugal. Quais são as táticas específicas que o demônio usa para atacar os casais? Quais são elas? A primeira dela é a questão da oração. Desviar-nos da oração, tirar-nos da presença de Deus. É a primeira coisa que o inimigo tem usado, é nos fazer com que nós venhamos a entender que podemos viver o relacionamento conjugal sem a presença de Deus. Satanás divide o casal em primeiro lugar, fazendo com que os cônjuges venham ser negligente na oração. Eu me lembro que uns anos atrás, 20 anos atrás, uma das coisas mais importantes para o casal e para a família era estar na presença de Deus, buscando a Deus em oração e frequentar a igreja a qual o casal se congrega, na verdade. Mas o que ele tem feito hoje é tentar nos tirar da casa do Senhor e principalmente tirando-nos o hábito de buscarmos a Ele em oração. A Bíblia é bem clara em falar que o nosso próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou buscar a Deus em oração, sendo o Filho de Deus. Vez por outra, Jesus se ausentava da multidão, subia ao monte para buscar a Deus em oração, porque ele precisava se fortalecer na presença do Senhor. Em Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim: quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, disse o Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Isso quer dizer que quando o casal está reunido, buscando a Deus em oração, lendo a palavra de Deus juntamente com a sua família, Deus se faz presente. Também está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20, e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O maior desejo de Deus é estar dentro do lar, dentro do coração do esposo, dentro do coração da esposa, dentro do coração dos filhos. Mas para que isso aconteça, é um dever do casal buscar a Deus em oração, chamar Deus para o relacionamento conjugal, para a sua intimidade conjugal, para dentro da sua família.
E isso é muito importante. No Salmo 127, versículo 1 e versículo 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. O que ele quer dizer aqui? Que é inútil você trabalhar sem a presença de Deus, sem a prosperidade do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta você tentar edificar. Precisa Deus estar dentro do lar. O que ele está dizendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Às vezes o casal está ali trabalhando, está lutando, mas não tem a presença de Deus dentro do lar. Não tem a presença de Deus no coração do esposo e no coração da esposa. Quando Deus está no esposo e na esposa, transfere-se esta alegria, se este poder, se essa firmeza para os membros da família, porque os membros da família percebem através de exemplo que o pai e a mãe têm a presença de Deus. Então precisamos ter muito cuidado que esse ano de 2025 nós venhamos nos voltar a buscarmos a Deus em oração, a edificar dentro do nosso lar um altar, aonde nós venhamos nos sacrificar diante da presença de Deus, em jejum, meditação da palavra de Deus e principalmente em oração. E quando se fala em oração, o esposo pode orar só, a esposa também pode orar só, mas ambos precisam orar unidos. Fechar a porta do quarto, entrar para dentro do quarto, fechar a porta e buscar a Deus em oração, lutando pelo relacionamento conjugal e principalmente pela sua própria família. Agora nós iremos aqui falar de uma coisa também muito importante, que é em segundo ponto: exaltar a individualidade. Uma das coisas que o inimigo tem mais feito é exaltar a individualidade na vida conjugal. E isso ele tem trabalhado de todas as formas. A segunda tática do inimigo contra o casal e a família é exaltar a individualidade. O maligno encara essa atitude de várias maneiras. E nós iremos falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos que entender que uma vez que nós contraímos o matrimônio, não há mais individualidade. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz o que? Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Não há mais individualidade no meio do relacionamento conjugal, do esposo para a esposa, da esposa para com o esposo. Em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, é o que ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é o do outro. Isso daqui se aplica sim ao relacionamento conjugal. Não há mais individualidade agora a partir do momento em que você contraiu o matrimônio. Tudo que você vai fazer é para fazer sua esposa feliz. A esposa, tudo que vai fazer é para fazer o esposo feliz. E ambos estão felizes diante da presença de Deus, diante da sociedade e principalmente diante dos seus filhos. Seus filhos vão perceber a unidade, vão perceber a comunhão, a parceria entre vocês. Consequentemente, a filha vai aprender com a mãe, o filho vai aprender com o pai, e ambos vão aprender com seus pais como deve se comportar quando forem para o relacionamento conjugal. E é muito importante nós trazermos alguns exemplos aqui que Satanás está colocando dessa questão da individualidade. Primeiro, ele fomenta a discussão em que o marido e a esposa falam palavras duras e ofensivas. É uma das coisas que ele mais tem trabalhado na questão da individualidade. Quando começa a entrar individualidade no relacionamento conjugal, as discussões começam a aparecer. Discussões, palavras duras, palavras ofensivas, né? Agride a esposa com palavra, a esposa agride o esposo com palavra, de forma que passa aí para palavras agressivas
e até mesmo vem aí ações agressivas corporalmente. Então é um cuidado que o casal precisa ter. Terceiro ponto, terceiro exemplo, faz crer que cada um dos cônjuges pode tornar ou tomar decisões relativas ao cotidiano sem parecer do outro. Ou seja, alguns casais já estão tomando decisões individualmente, alguns cônjuges, sem o parecer do outro. A esposa faz algo, mas não pede opinião ao esposo. O esposo faz algo, mas não pede opinião à esposa. A individualidade começa já a adentrar no relacionamento conjugal. E eles acham que não deve prestar conta um ao outro, quando na verdade não é assim. Quando nós contraímos o matrimônio, nós temos deveres e direitos. A esposa tem direito? Tem, mas também tem deveres. O esposo tem direito? Tem, mas também tem deveres para com a sua esposa. Não é porque ele é o homem, é o macho da casa, é o alfa, que ele não deve prestar conta à sua esposa. Nós temos que entender que a partir do momento em que nós estamos a viver debaixo do mesmo teto, precisamos prestar conta um ao outro. Terceiro exemplo e último, encoraja a defender ferozmente os direitos individualistas um do outro. Esse carro é meu, esse carro aqui é teu, esse salário é meu porque eu trabalho. Não, esse salário também é meu porque eu trabalho. A individualidade vai para todos os aspectos, até na questão financeira e nos bens materiais dentro do próprio lar. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque o inimigo está trabalhando com isso. Está entrando no meio do povo de Deus o feminismo. Meu corpo, minha regra, o que é meu, o que é teu, e isso Deus jamais vai concordar. Agora o último é o pior de todos. É a tática mais, vamos dizer assim, mais venenosa do inimigo, é essa daqui. Distorcer a sexualidade. O que o inimigo tem mais trabalhado é tentar distorcer a sexualidade. A sexualidade é o campo muito atacado pelo maligno, porque é o lugar de comunhão mais profunda do esposo para com a esposa. Quando a palavra de Deus está dizendo em Gênesis capítulo 2, verso 24, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, em primeiro lugar está a questão do relacionamento conjugal. Do relacionamento conjugal, é claro, mas principalmente do relacionamento sexual, do ato sexual. No momento do ato sexual, são duas almas que entram uma na outra. São duas pessoas que entram uma na outra. E o inimigo está trabalhando para tentar trazer aí a individualidade, distorcer a questão da sexualidade. Ele divide os cônjuges em tudo, mas principalmente na área sexual. E Paulo, sabendo disso, ele escreveu na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 3 e 4, é o que ele diz: marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, a mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Eu quero trazer aqui uma observação muito importante. Eu já observei que existem algumas mulheres que gostam de barganhar o ato sexual por algumas situações. Se ela pede algo para o esposo e o esposo não faz aquilo que ela pediu, ela começa então a negar o ato sexual. E isso é um pecado contra o Deus eterno. É um pecado contra o teu cônjuge. Você, mulher, não pode, de hipótese alguma, só porque o teu esposo não fez aquilo que você pediu. E eu quero dizer algo aqui interessante que eu ouvi de uma mulher dizer: quando o meu esposo não faz aquilo que eu quero, eu não dou o sexo para ele. Isso não pode acontecer no relacionamento conjugal do servo de Deus. E vou dizer muito mais aqui. Você, esposa, mesmo cansada,
Você não é escrava do seu esposo. Mas mesmo cansada, indisposta, às vezes deve saciar o seu esposo na área sexual, se de repente ele lhe procurou. O esposo, mesmo cansado, que eu acho difícil, né? Eu acho difícil o esposo, mesmo cansado, não querer o ato sexual. Acho muito difícil. Mas se acontecer do esposo estiver cansado, teve um dia todinho aí fazendo massa, trabalhando como pedreiro, mas chegou em casa, a mulher sentiu o desejo do ato sexual, você tem que se virar de alguma forma e ir saciar ela sexualmente, para que o inimigo não venha entrar entre os dois. Essa questão é muito importante nós atentarmos para isso. Eu me lembro que uns anos atrás, quando a irmã estava em jejum e oração, e a vez eu morava numa praia chamada Raposa, é a minha cidade natal, e dava aula lá na casa dos senhores, e tinha muitos senhores que reclamavam que quando eles passavam 15 dias no mar trabalhando, que chegavam em casa, a esposa ia para o ciclo de oração, estava pronta para ir para o ciclo de oração, estava em jejum e oração, ele chegava, queria tomar o banho, queria ter um almoço feito por ela, queria ter o ato sexual, ela não concordava, ela ia para o ciclo de oração. Eu não concordo com isso. Eu não concordava e não concordo. Mesmo você estando preparada para ir para o ciclo de oração, mas o teu esposo passou um mês fora de casa, é servo de Deus, homem de Deus, passou um mês lá se resguardando, lutando contra a carne, quando chega em casa a mulher, não, eu vou hoje para o ciclo de oração. Teve tantos dias para ir para o ciclo de oração, mas ela vai hoje e esquece de satisfazer o seu esposo na área sexual. Preste bem atenção o que o inimigo tem trabalhado. A estratégia do adversário é, portanto, dividir o esposo, desequilibrando a sua sexualidade, que é incluindo no meio a infidelidade. Por quê? Porque se o esposo não faz o ato sexual com a esposa e a esposa não faz com o esposo, o que acontece é que o inimigo percebe e vai entrar no meio dos dois pela falta de quê? De sabedoria, tanto do esposo como principalmente da esposa. E no mesmo capítulo, na primeira carta de Paulo, capítulo 7, versículo 5, olha o que ele diz: não vos privei um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a jejum e oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A mulher não pode, de hipótese alguma, nem uma mulher, nem um homem, nem um esposo, nem a esposa, partir para a oração, para o jejum, se ambos entrarem em acordo. Precisa ter acordo. O esposo de dizer para a esposa: meu bem, eu vou tirar aqui uma semana de oração porque eu vou pregar. E ela concordar durante aquele período ali de não ter o ato sexual. Mas se ela disser que não, você precisa ir para o ato sexual. Ainda digo mais, olhe para cá. Eu já falei isso aqui no canal. Se de repente ela concordou durante uma semana ficar sem o ato sexual, ou você concordou durante uma semana ficar sexual, e um dos dois durante o período sentiu desejo, tenha o ato sexual, para que Satanás não venha perceber esse distanciamento que não está de acordo com Deus e ele entrar no meio. Então tome muito cuidado com isso. Essas três áreas são as áreas que o inimigo tem mais trabalhado. Eles têm usado essas áreas aqui para tentar destruir um relacionamento conjugal e familiar. São práticas do próprio inimigo, tanto na questão da falta de oração, da individualidade e na questão do ato sexual. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. O ano começou e que seja um ano de muita graça, de muita bênção para a tua vida conjugal.